pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Conscientemente. Eu estou recebendo aqui a Samantha Oshiro. A Samantha é terapeuta, astróloga e vem fazendo um trabalho muito lindo, né, Samantha, de canalizações e é um trabalho incrível que eu acompanho. Samantha, então, gostaria que tu contasse para a gente um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua trajetória até aqui. Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer, tá, por essa oportunidade, Bruna. Já te agradeci, assim, mas quero mais uma vez externalizar isso. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês que estão assistindo ou ouvindo. Para mim é uma honra imensa, então gratidão mesmo. E bom, como você falou, né, sim, eu trabalho com astrologia e já desde 2017 foi quando eu comecei, né, a assumir esse ofício, né, porque a gente dar esse passo não é muito fácil, porque isso testa muito a nossa confiança. Ai, será que eu vou conseguir? Todo mundo passa por esse tipo de dilema, né? Mas aí foi em 2017 que eu falei, sou astróloga, tá aqui, vou assumir aqui meu ofício, né? E de lá para cá, né, eu venho atendendo, mas desde o começo eu sentia muito forte as intuições, né, esse lado assim mais sensível, mais intuitivo, aflorado. E com o tempo, o meu trabalho foi tomando um contorno um pouquinho diferente do que eu imaginava no começo, né, que aí já não foi mais apenas assim a leitura de mapa e de interpretação astrológica em si, mas também a parte mediúnica junto, né, desse Uhum. trabalho. Então, eu fui recebendo orientações de como fazer. Então, hoje, junto com o trabalho de leitura, de interpretação ali dos planetas, do que está ali no mapa da pessoa, também me coloco como um canal, né? Então, aquelas mensagens que a pessoa está precisando ouvir, né? Tem também o tarot terapêutico, tudo é muito intuitivo, né? E também faço um trabalho com os cristais, que também é de canalização, né? É bem diferente e também foi uma coisa que eu recebi. E até para assumir a gente fica, nossa, mas está meio estranho isso aqui, meio diferente demais. Mas é aquilo que está lá ressoando, é o que está na alma e a gente tem que se vestir da nossa verdade, né? Como diz meu esposo, ele sempre fala isso, se vista da sua verdade, se vista da sua verdade. Com E é o que eu estou certeza. fazendo. Com certeza, é ousar, né, Samantha, porque Sim, quando o coração fala, a gente precisa realmente ouvi-lo e colocar essa voz no mundo e a serviço de algo maior, né, que é com certeza o que tu está fazendo, porque todas as canalizações que eu leio tuas reverberam aqui dentro também, então pode ter certeza que, né, a meu ver, isso é um sinal totalmente claro de que é, quando as pessoas leem e se identificam, e eu sei que não sou só eu, né? Mas que isso é um sinal de que esse trabalho está sendo muito bem estruturado e está sendo guiado, né? Por uma ai, energia, gratidão. Eu fico pela muito feliz, assim. espiritualidade. Assim, eu faço e confio, né? Uhum. Antes, quando eu entrava em questionamento, eu enviava para que eu faço tudo por gravação, aí eu enviava o trabalho para as pessoas, depois ficava, ai, mas será? E tal. Eu realmente saí disso. Eu entrego o que veio, é isso, tá aqui. E aí Uhum. depois veio os feedbacks, a pessoa falando, meu Deus, eu tô impressionado, eu chorando. Essa semana, não foi hoje, inclusive, uma moça me mandou um áudio falando, eu chorei o áudio inteiro, o meu mapa inteiro, nossa, Olha, tudo que eu estava sentindo. Então, a gente tem que confiar, né? Confiar sim, e soltar. com certeza, Samantha, te parabenizo muito. Gostaria que tu compartilhasse com a gente, né, no decorrer de toda a tua trajetória. Eu sei que tu já trabalhou na área pública, tu tem uma formação em direito, né, tu tem toda uma trajetória que te trouxe até aqui, né, para esse trabalho com as canalizações, com a astrologia. Mas gostaria que tu compartilhasse conosco qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem busca se conhecer, para quem quer realmente sair do piloto automático, conhecer mais sua essência. Existe, a teu ver, um passo fundamental? Olha, eu percebo assim, e até dentro da minha história, né? É quando a gente deixa os dogmatismos, né? O que são os dogmas? É quando você acha que uma coisa tem, para ela ser boa, tem que ser assim. Ai, para eu me desenvolver, tem que ser assado, né? Uhum. Eu falo porque eu vim dessa história. Eu, com 14 anos de idade, eu fui para a igreja evangélica, né? Fui sozinha, foi uma amiga chamou, aquilo me tocou, eu sei que era coisa da minha história ali daquele momento. E Uhum. eu fiquei 10 anos ali.
E foi um período, assim, que eu não tenho nada contra nenhum tipo de religião, mas foi um período que eu me enrijeci demais. E que Uhum. eu me obriguei muitas coisas, né? Que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que ser aquilo. Me cobrei uma perfeição muito grande. E chegou um momento, lá para os meus 23 anos, mais ou menos, que eu já não aguentava nada daquilo. Não, já não Uhum. fazia sentido para mim. E eu não era uma frequentadora. Eu Uhum. era da liderança, eu era uma pastora, eu morava numa cidade, assim, relativamente pequena, lá na região norte, lá no estado de Rondônia, que eu morava lá na época, e, sei lá, 90 mil habitantes. Então, assim, no meio né, religioso, eu era conhecida. Eu era uma figurinha ali, né? Uhum. Dava estudo. Com 15 anos eu tinha lido a Bíblia inteira. Então eu era extremamente assim, nossa, aquilo ali. Aham. Tem essa coisa da espiritualidade desde muito cedo, né? Meu pai é espírita, enfim. Aí chegou esse momento que já para mim já não fazia mais sentido todo aquele dogmatismo. Eu já tinha provado de tudo aquilo. Mas aí eu entrei num conflito existencial muito grande, porque a única coisa que eu conhecia era aquele estilo. E o que eu estava buscando afinal? Porque isso há anos atrás, hoje se fala muito de espiritualidade universalista, de Uhum. autodesenvolvimento, você, né? Uhum. Mas naquela época não era uma coisa tão falada. Então eu entrei numa crise muito grande. Peraí, eu tenho fé, eu tenho espiritualidade, eu tenho essa conexão, eu sinto as coisas, né? Desde lá eu já recebia muitas coisas, que hoje eu entendo que era a minha mediunidade, né? Aham. Aham. Mas, e aí? Qual formato que eu vou ficar? E eu entrei até um pouco assim numa crise, eu ficava deprimida, e uma vez uma amiga, na época, foi uma das coisas que mais me ajudaram, foi uma amiga ter ido na minha casa, eu tava assim, aos frangalhos, Aham. totalmente chorando, e ela, Samantha, por que que você não para de se obrigar? Por que que você não fica um tempo sem ir? Porque para mim não era cabível. Como que eu Aham. vou parar? Isso não existe, né? E aí aquilo me aliviou. Eu falei, nossa, sério? Eu posso, então, ficar um tempo sem ir? Então, porque eu não tô me sentindo bem? E aí não teve volta. Realmente foi um Olha. caso. Depois eu até tentei, né? Até tentei frequentar outros lugares, assim, mas já não. A água corre para frente, né? Ela não Aham. corre para trás, não tem. Sim, E e foi. muito interessante. E como é difícil para muitas pessoas essa ideia de viver uma espiritualidade livre, né? Sim, Essa necessidade de se encaixar em alguma coisa, de ter um rótulo, né? Então, é muito interessante isso, o quanto, sim, para algumas pessoas funciona e, né, não existe nenhum preconceito quanto a isso, mas para não. quem não funciona, que existe é, esse ponto de vista de ver realmente a espiritualidade como algo livre, como um caminho que você faz por você mesmo e que, né, tudo já está dentro da gente, na verdade a gente só vai relembrar, né, tudo aquilo Sim. que já está dentro da gente, mas achei muito interessante tu ter compartilhado isso. Muito legal mesmo, um pedaço da tua história. E gostaria também que tu falasse pra gente qual é, a teu ver, assim, um hábito que pode impedir as pessoas de avançarem, né, na sua jornada. Tu já comentou agora sobre essa questão de a gente ficar enrijecido com alguma coisa, algum dogma, né? E existe, a teu ver, mais algum erro, algum hábito que atrasa um pouquinho a nossa caminhada? Na minha percepção, é essa questão de você não se permitir viver Uhum. coisas novas, coisas que você não, ainda não fazem parte da sua história, né? E entrar nesse enrijecimento de que tem que ser assim, tem que ser de tal jeito, senão não é o certo. Então, quando a gente não se permite, a gente está deixando de viver coisas que muitas vezes a nossa alma está pedindo para gente, né? Sim. Então, para mim, isso atrapalha muito. Por exemplo, essa questão, hoje eu aqui, sou astróloga. Isso começou lá nessa época. Imagina eu. Eu era totalmente contra e cética. Eu falava, não, esse Uhum. negócio. Eu zombava de quem gostava de astrologia. Você não tem noção. Porque Sim. a minha mente estava em formação ali. Imagina, 14 anos de idade. Uhum. E quando eu fui saindo disso e tal, dessa estrutura rígida, foi me dando uns estalos, assim. Foi me dando uns estalos e me veio a astrologia. Foi assim. E eu comecei a ler, falei, gente, mas está falando de mim. E aí, e aí eu entrei numa situação que ou eu ia ficar doente, porque eu estava já ficando deprimida, ficando doente, tendo doenças também no corpo já, Uhum. Uhum. ansiedade, uma série de coisas,
ou eu ia ter que aceitar que as coisas não eram totalmente do jeito que eu tinha certeza, né? Eu Uhum. queria muito ter certeza de tudo, eu queria tudo Sim. definir, colocar numa caixa, né? Sim, sim. Não, e teve alguém que veio aqui ao Conscientemente e compartilhou esse ponto de vista de que quando a gente está sempre com o copo muito cheio, não tem mais espaço, né, para a gente colocar mais nada nesse copo. Então, o Exato. quanto às vezes é necessário a gente se esvaziar um pouco de conceitos, de, né, condicionamentos e tanta coisa que a gente acumula para dar espaço ao novo, né? Porque senão não tem realmente espaço para Sim, que a gente cresça exatamente. mais e absorva mais, né? Exato, É, exatamente. é. E Samantha, então, já que a gente falou de um hábito negativo, existe a teu ver algum positivo, algo que contribua para nossa caminhada? Que contribuiu para a tua? Assim, eu acredito que a curiosidade, você ter Uhum, assim a curiosidade, nossa, deixa eu entender isso aqui, e o não julgamento. Eu vejo muita gente assim julgando. Eu acho que a gente pode se posicionar, eu acho que se posicionar é importante. Não estou uhum, falando para, ai, você tem que ficar em cima do muro e tal. Não, você pode se posicionar, mas sempre com muito respeito e não julgar, não julgando o ponto de vista e o caminho que a outra pessoa está trilhando, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas trilhando, fazendo escolhas que talvez eu não faria, mas eu olho e falo, bom, é a história da pessoa. Aquilo uhum, está fazendo sentido para o momento dela, uhum, né? Então eu acho que quando a gente julga, primeiro que quando a gente começa a julgar, a gente já entra na energia do julgamento, a gente já vai uhum, atraindo isso para nós também, né? uhum. Então, não julgueis para que não sejais julgados. Isso É uma mesmo. frase, uma frase que tanto se fala. Então, acho que Sim. se a gente faz isso, a gente também está se dando a permissão para fazer as coisas sem ficar se cobrando tanto. Uhum, uhum, perfeito. E quando a gente entra numa postura de julgamento, muitas vezes é até uma arrogância de achar, né, que o outro precisa realmente seguir um caminho que talvez nem para você está dando certo, mas que você gostaria que o outro também tivesse se encaixando em alguma coisa, quando na verdade cada um precisa, sim, como tu falou, passar pelas suas experiências para crescer, né? Sim, Como tem uma chargezinha, eu já devo ter compartilhado ela aqui no podcast, mas que é um discípulo que pergunta para o mestre, né? Mestre, como é que eu adquiro sabedoria? Fazendo boas escolhas. Mas então, como é que eu faço boas escolhas? Aí o mestre responde, fazendo más escolhas. Então, muitas vezes, o nosso caminho do crescimento, né, de crescimento, ele vai passar por algumas más escolhas, digamos assim. Vai passar por alguns sim, momentos em que a gente vai crescer pela dor. A gente vai escolher a sim. dor muitas vezes e, né, vai precisar voltar atrás alguns passos e, enfim, isso tudo merece ser respeitado, né? O caminho de Sim. cada um merece ser respeitado. Com certeza. E eu tive assim, na minha vida como um todo, eu tive que fazer muitas escolhas que ou eu ia, né, buscar o caminho que a minha alma estava pedindo, ou eu ia me manter naquela coisa de manter assim um status do que era o Uhum, esperado, né? uhum, Ah, eu me formei em direito, tal, né, como eu estava te contando antes, eu trabalhava no serviço público. Nossa, uma coisa que eu conquistei, mas chegou uma hora que aquilo já não estava fazendo sentido para mim, eu não estava feliz. E sim, aí, eu vou manter um casamento que eu tive por muitos anos. Chegou um momento que eu precisei ver o que realmente o meu coração estava me pedindo. E eu fui muito julgada, né? uhum, Então, assim, é esse caminho. Ou a gente assume o que o nosso coração está pedindo, o que a nossa alma está pedindo, ou a gente vai viver o resto da vida com medo do julgamento. Então, a gente também não julgar as escolhas dos outros gera essa empatia, né, uhum, também, de você uhum. entender que a pessoa está na fase, no momento dela, né? Sim, sim, sim. E, né, e tu contando antes a tua história um pouco para mim, né, como tu falou ali do divórcio, e, enfim, de alguns aspectos da tua história, o quanto, às vezes, durante a vida a gente vai renascer, né? Muito, Nossa, e tem que ter uma coragem para isso, né, Samantha? muito. Parece que a gente vive umas 10 encarnações, Aham, assim. Eu aham. lembro de algumas fases da minha vida e falo, nossa, foi em outra encarnação. É bem por aí mesmo. E, Samantha, se tu pudesse compartilhar conosco, né, um conselho que tu tenha recebido na tua vida, assim, que ele tenha sido muito importante. Eu lembro que tu já falou da tua amiga ali, da questão, né, sobre a igreja e tudo mais, mas existiu algum conselho que te marcou muito na tua trajetória? Então, eu gosto muito de ler, de me inteirar de muitas coisas e, enfim, tem conselhos incríveis, mas eu acho que esse
eu estava lembrando justamente dessa minha amiga, na época que ela falou isso. Pare de fazer o que te machuca. Pare de fazer o que você não está gostando de fazer. Era tão simples, porque eu realmente não visualizava, né? Eu não visualizava outra possibilidade de viver a minha busca espiritual. Eu sou um ser espiritual já desde criança, mas eu não vislumbrava outra forma, que não fosse ali numa estrutura ali rígida que eu conhecia. E de repente eu entrei numa crise, porque aquilo já não fazia o menor sentido, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Então eu vou virar uma desviada, uma ateia, o que eu sou? Até inclusive quando eu saí e tal da religião e tudo, eu até cheguei a pesquisar sobre o ateísmo, porque eu pensei, será que eu sou ateia? Será que eu sou? Que engraçado isso de a gente precisar de um rótulo, né? Muito né? curioso. E é libertador quando você não precisa mais. Hoje eu já não sinto que preciso, então eu não entro mais. Então, quando essa amiga minha foi na minha casa, porque ela estava preocupada, eu só chorava, né? Porque o quanto aquilo era importante para mim, a minha espiritualidade. E aí ela foi e falou: Samantha, para de um tempo, dá um tempo para sua cabeça. E ali parece que, nossa, sério. Então, assim, para de fazer o que te machuca, né? Sim, perfeito. É engraçado como tá tudo no simples, né? Mas às vezes vem alguém ou vem um insight que nos mostra de novo o simples, né? O caminho do coração, assim, mas que ele é simples, mas ele muitas vezes ele precisa ser esfregado na nossa cara, digamos assim. Chega, a gente tá aqui rindo, né? Porque é uma coisa tão... Então, você tá sofrendo, por que você não para? Não, mas né? é um super conselho mesmo. E, Samantha, existe, né, na tua vida, assim, alguma frase, algum pensamento que tu leva como lema, que tu tá sempre, né, tipo aquela coisa que tu anota nos cadernos, agendas, enfim, é algo que faz bastante sentido para ti? Então, dentro dessa história aí de viver várias encarnações dentro de uma, para cada encarnação dentro dessa vida aqui atual, eu tenho algumas frases, mas para o meu momento hoje, dentro das histórias que eu estou vivendo, das experiências, dos ensinamentos, não tem vindo assim algo de alguém aqui, mas o que eu venho aprendendo nas canalizações e nos atendimentos, que vem vindo muito, é sobre viver o momento presente, sobre parar de adiar a sua felicidade e parar de achar que o futuro, não, porque eu vou fazer. Eu vivi muito isso no passado, né? Eu achava que eu tinha que conquistar o cargo X, o Y, que aí depois eu ia fazer isso. Eu tinha a minha vida planejada, né? Na época, quando eu estava perto de me formar, né? Isso lá em 2012, assim, eu já tinha todo o esquema dos próximos 5 anos da minha vida. Você não tem noção. Eu sabia que eu queria ser tal coisa, e eu ia estudar de tal jeito, e eu ia conquistar isso, eu tinha muito tudo isso. Olha como que tentava controlar tudo, né? E aí a vida foi só mostrando, Fia, você não controla nada. Então eu não vivia o momento presente, eu não vivia. Sim. E cada vez mais o que tem vindo é isso. Uma coisa que, inclusive, essa semana tive um atendimento que foi muito forte, a experiência. Os mentores iam passando a mensagem para ela sobre a questão do adiamento que essa cliente estava vivendo. E eu ia vendo, enquanto estava canalizando, eu ia vendo uma mulher grávida. E era como se aquela gravidez fosse a gestação dos sonhos dela. E aí a barriga ia crescendo, ela ia nutrindo aquele sonho. Que a gente nutre, né? Ai, eu quero fazer uma viagem, nossa, vai ser tão legal fazer essa viagem. Nossa, você tá nutrindo, você tá colocando energia. E a barriga ia crescendo. Só que na hora de dar a luz ao filho, entre aspas, né? Ao projeto, ao sonho, ela não dava luz, ela retia aquilo ali. E aí, nossa, foi muito impactante. Eu sei que até é forte falar, mas para mim foi impactante porque eles falavam que cada projeto que a gente tem é como se fosse uma gestação. E se você não deixa aquilo nascer, aquela energia toda que você colocou de vontade da sua alma, sabe? De nutrição, é uma energia de nutrição que aquilo não vai desaparecer do dia para a noite. Então é como se ficasse uma energia morta, retida dentro. Né? Dentro da gente. Quantas vezes a gente não vive isso? E aí que foi piorando, né? Porque daí eu ia vendo ela repetindo o processo. Engravidava, né, vamos dizer assim, aí a barriga crescia. Na hora de dar a luz, eu sentia assim uma coisa de medo. Ela sentia medo e uma sensação de não estou pronta para fazer isso. Ainda não é o momento, ainda não é a hora, eu vou adiar.
Aí de novo. E aí ficava toda aquelas, vamos dizer assim, como se fosse um monte de fetos, assim, pequenininhos, assim, reverberando aquela energia parada, densa, de morte, Nossa. de Aham, coisas aham. não realizadas. E aí eles Uhum. falavam que cada vez que você não realiza, que você não dá luz aos seus sonhos, aos seus projetos, você está interiorizando um pouco dessa carga, dessa morte. Nossa. E aí eles faziam uma limpeza, assim, nela e tal. E foi realmente, eu fiquei assim, gente, eu tô muito passada, porque como realmente é sério isso de você fazer o que a sua alma tá pedindo. Uhum. Porque Total. a gente acha que não vai ter reflexo nenhum, né? E eu Mas, olhando, aí eu comecei a refletir dos adiamentos que eu vivi na minha vida, né? sim, sim, Aí eu fui sim. lembrando, falei, nossa, quando eu fiquei doente, estava infeliz, estava realizada profissionalmente, mas eu não conseguia desfrutar daquilo ali. Uhum, uhum. Então, para mim hoje, Nossa. assim, o que eu tô levando de lema para essa encarnação aqui, que já muda de novo, tá tudo muito acelerado, é isso, de viver o hoje, o viver o tempo presente. E eu acho que a quarentena também colocou muito a gente, né, no Sim, momento. sim. Não, e teve uma canalização também que tu colocou sobre a questão dos espinhos, né? Algo também, eu acho que Sim, nessa linha, né? De que a gente às vezes foca demais nos espinhos e deixa de ver a rosa, uma coisa assim, não era algo nesse sentido? é, não, como é que era? Não gaste a sua energia com os espinhos quando há tantas rosas te esperando, tantas flores. Eu achei Nessa, muito linda. e foi muito forte também. Eu via ela num labirinto de espinhos. Ela se Uhum, machucava muito com aquelas emoções densas, ressentimentos, né? uhum. E aí eles iam mostrando assim, ei, tem tantas rosas, por que que você tá aí se machucando, né? Vamos, solta Nossa. isso aí, esse labirinto não tem fim, você vai ficar rodando, rodando e vai ficar nisso. Sim, e muitas vezes condicionado a padrões mentais, né? Esse Sim, labirinto vem desse emaranhado, digamos assim, né? sim, a gente se vicia, né? O que eu tenho É. percebido cada vez mais é que a gente se acostuma a achar que agora não é a hora, né? Uhum, Agora não é o momento, agora não é hora, não tô pronto. E aí eu uhum, estava até comentando sobre essa canalização da gravidez aí e uhum. tal, dos projetos. Ninguém que tem filho, eu ainda não sou mãe e tal, mas ninguém que tem um filho bate no peito e fala, eu tô tão pronto, nossa, tô É. preparada. Ninguém está preparado. A preparação é aqui e agora, Sim, né? sim. Até sobre Muito essa bom. questão de ser astróloga também. Se deixar, você pode ler 500 livros, você pode fazer 300 cursos, você nunca vai ser, não estou preparado, mas e aí, né? O mundo precisa da tua voz, assim como precisa, né, do servir de todo mundo. Então, que a gente possa servir aquilo que a nossa essência está pedindo, não só aquilo que o nosso ego está pedindo, né, digamos assim. Então, ouvir essa voz e fazer mesmo não se sentindo pronto, porque essa confiança vai vindo no meio do caminho, né? É, Então, isso que importa mesmo. exato. Obrigada por compartilhar com a gente, né? E Samantha, gostaria que tu indicasse para a gente se existe algum livro assim que tenha marcado bastante a tua história, assim, se puder ser um livro, Sim. Não, é melhor que eu ainda. amo, eu amo livros, enfim, mas tem um que para mim é especial, que eu até separei aqui, que é esse, Uhum. Ah, Biografia legal. de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Uhum, uhum, Mas eu vejo assim que é um livro que não é para você ler com uma cabeça dogmática. Eu vejo que uhum, algumas pessoas fazem isso e eu não acho saudável, porque é um livro da década de 1920, dos anos 20 lá, escrito por um ser humano também, que era assim uma pessoa iluminada, mas que era um ser humano também. uhum, uhum. Então ele tem as vivências dele aqui e tudo mais, mas na minha percepção, até da experiência que eu tive quando eu li há alguns anos atrás, ele é como um livro iniciático para mim. Despertou muitas Legal. memórias, muitas coisas, mas sem dogmatismo, gente. Eu acho que Sim. não ajuda. Sim, muito legal. Eu não li ainda, mas está realmente na minha lista, assim. Quero muito ler esse livro, porque cheguei a procurar em algumas livrarias, mas era um período, eu acho que eles estavam fazendo uma nova, não sei se eles estavam fazendo uma nova tiragem e não estava tendo nas livrarias, acabei não achando, mas quero procurá-lo novamente e tenho certeza que é um livro muito, nossa, já li trechos assim e É frases, e lindo. é realmente muito lindo, muito E lindo. deixa eu só até fazer uma correção. Eu falei que ele foi escrito nos anos 20, mas na verdade não é isso. Ele foi escrito lá perto dos anos 50, mais ou Ah, menos, que tá. foi perto do desencarne. É porque ele foi para os Estados, ele saiu da Índia, foi para os Uhum. Estados Unidos nessa década aí confundi aqui. Porque ele Sim. conta da época de Gandhi,
Ele conta várias experiências, quando ele foi para a Índia, as experiências de meditação, dele encontrar um guru, né? Mas ali faz o sentido dentro daquela história. Então, não é que a Sim. gente tem que querer imitar igualzinho como ele fez, né? Não, acho que a gente tem que abrir o coração e ver o que faz sentido, mas sentir a essência do que ele está transmitindo. É uma energia muito linda. O Yogananda é um Legal. ser, assim, muito especial para mim. É verdade, é verdade. Nossa, ele é mesmo. E, Samantha, eu gostaria então que tu deixasse para a gente os teus contatos, né? Para quem está nos ouvindo, quem quer conhecer mais teu trabalho, saber mais das canalizações, enfim. Se tu puder passar para a gente. Eu estou sempre postando, né, os trechos das canalizações, meu contato também principal é ali no Instagram, tá? É o @brilhe-sol-interior, tá? Certo. Que vem muito dessa ideia de fazer com que cada um faça brilhar o seu sol interior, né? Essa luz interna, que foi uma coisa também que eu recebi em meditação, e é lá que eu coloco todo esse trabalho, lá tô sempre postando stories das experiências que eu tô tendo, contatos também para saber do meu trabalho, é tudo por lá, @brilhe-sol-interior. Perfeito, então. Samantha, então, quero te agradecer, né? Agradecer a tua disponibilidade, agradecer a tua presença aqui hoje, desejar muita, muita luz na tua caminhada, esperar que a gente sempre possa estar em contato, porque eu adoro muito o teu trabalho, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, mas a gente já se conhece em energia, né? E é isso que Nossa, importa. total. Então, quero te desejar tudo de bom, tudo de mais lindo na tua caminhada, tua trajetória, e que você tenha sempre muito, muito, muito sucesso. Gratidão. E eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todo mundo aí que está assistindo, ouvindo, e para mim é uma alegria imensa, realmente, tá tendo essa troca aqui com você. Então, Para e seu mim trabalho também. também é lindo, estava vendo, falei, gente, que incrível, né? Obrigada. Podcasts. Então, parabéns também, e te desejo uma jornada linda também nesse trabalho que você faz. Muito, muito obrigada, Samantha. Gratidão. Um beijo Gratidão. grande. Pra você também. Beijo.